Ser um personagem pica das galáxias é mole. Eu quero ver ter uma entrada épica, assim, pra marcar a cena da história daquele anime, não é? E se você acha que é só Naruto, só Bleach que tem nessa lista aqui, você tá muito enganado. Vem comigo, eu tenho certeza que eu vou te surpreender com essa lista. Estranhos, Petra aqui. Galera, vou falar pra vocês, tem uma coisa maneira que eu acho, inclusive, uma das mais maneiras são essas entradas marcantes que algum personagem tem badass, sabe? Tipo aquelas entradas badass, cara, casca grossa, naquela situação toda ferrada, onde você acha que não tem mais jeito e, pô, de repente, né, casca grossa, porra, o cara vai, aparece pra resolver a parada. Não é maneiro isso? Ou pelo menos tentar resolver a parada, mas o cara entrou, porque nem sempre dá certo, mas o que vale é a intenção, é arrepiar, tirar a gente do sofá. Essas entradas são triunfais. E só um último aviso, tá? Não tá em ordem do pior pro melhor, nem nada do tipo. Eu não tô aqui pra dizer qual que é melhor e os outros são uma bosta, nem nada disso. É só pra ilustrar, beleza? Então é uma lista com as cenas que eu acho mais cascabras, mais berés das entradas dos animes. Vamos lá? Bora pra lista? Já falei demais, vamos lá. Money Gold, Saint Seiya Lost Canvas. Os Cavaleiros dos Zodíacos é um dos nossos queridinhos, né? E o Lost Canvas é uma das versões mais maneiras de todos. Se não for mais maneira, você fica a critério, você já aproveita e vai comentando aqui embaixo se você acha mais maneiro. E galera, quando simplesmente o Manigold pula na mesa de dois deuses, tirando uma com a cara deles, porra, foi épico demais, tem que estar na lista. A loucura ou a burrice dele de pular ali na mesa dos dois criou uma mistura de medo, de admiração que poucas cenas têm. Tudo bem que depois o Thanatos segurou o soco com toda a força do Manigold só com uma peça de xadrez, mas valeu a pena. Madara, Naruto Shippuden. Preciso falar alguma coisa, galera? Acho que vocês estão careca de saber isso. Vocês, eu não, cheio de cabelo, né? Pô, a cena que simplesmente quebrou a internet quando aconteceu. Essa cena, todo mundo só falava nisso. No meio da maior guerra da história, que começou pelo simples medo do nome desse cara, o próprio Madara em pessoa aparece na frente de todo mundo. Como a própria Tsunade falou, o nome Madara por si só é poder. Só ter esse nome já é poder. Ainda mais o sobrenome dele, né? E se o nome já era forte, assim, ninguém tinha nem noção do que o verdadeiro Madara podia fazer. Foi simplesmente uma bola de boliche passando no meio da guerra inteira. Todos os personagens da guerra pareciam pino de boliche. Barba Branca, One Piece. Normalmente, quando um aliado é capturado, tá? Ou não tem muito o que fazer, ou a galera pretende soltar de uma forma mais sorrateira e não ir jogando no meio dos inimigos. O Barba Branca chegando, né, pra buscar o filho dele, declarando guerra contra as maiores forças da marinha de uma vez, com um bando só, é um dos maiores pontos de ápice de One Piece até hoje. É o maior clímax que teve em One Piece. Na minha opinião, não sei na sua, tá? E vale uma menção pro Shanks chegando, inclusive, na Guerra de Marineford também. Porque só a entrada dele foi épica pra caramba. Simplesmente parou a guerra, né? Todo mundo, até os almirantes lá, porra. Deu até hoje, deu um miguezinho pra não ter que discutir com ele, com o Shanks. Tudo maneiro demais. Naruto Shippuden. Bora combinar, não tinha como essa cena não aparecer, galera. Se não for a entrada mais icônica dos animes, com certeza é uma das. Tem que estar na tua lista. Depois toda aquela carga sentimental com a morte do Jiraiya, né? Com a morte do Kakashi, a vila que era a casa do Naruto também. E o que parecia, inclusive, ser uma coisa tão impossível de acontecer, aconteceu. A vila foi varrida do mapa em segundos. E quando o pessoal mais estava precisando, né? Uma entrada épica e um Naruto com novos poderes e nova roupa aparece em cima de um sapo gigante, que estava em cima de uma gangue de sapos gigantes. O próprio Kishimoto já afirmou que era pro Pain estar ferido e com menos caminhos no ataque de Konoha, mas ele fez questão de deixar todos em 100% do poder para deixar tudo perfeito para essa luta ser a maior de todas. A entrada épica do Naruto, o discurso do Pain, a história, sabe, a derrota dele, não tem como, galera. É outro marco na história dos animes. E de muita gente, inclusive, que começou a ver o anime nessa época. Kaido, One Piece. One Piece é cheio de vilões muito picas, né? Mas a forma como o Kaido apareceu foi outro nível. Do nada, um cara monstruoso se joga de uma nuvem e a gente vai descobrindo quem ele é. E ele não é nem o homem mais forte do mundo. O Kaido é a criatura mais forte do mundo. No 1 contra 1 aposta no Kaido, porque o Rei das Feras é o pirata mais poderoso entre todas as coisas vivas no mar, na terra, no céu, não importa, no planeta. E chegou declarando que vai fazer a maior guerra que esse mundo já viu. E olha, ele não mentiu, hein, galera. All Might, Boku no Hero. Olha, eu poderia colocar qualquer cena ou qualquer entrada do All Might, porque sempre que ele aparece, ele dá um show, você sabe disso. O cara é um showman. O All Might aparecendo no ar para salvar os alunos do Shigaraki do Nomo já foi épico e uma das cenas mais maneiras de todo o anime. Mas teve uma cena que levou o All Might, o dublador dele, ao limite, foi contra o All for One. Galera, sério. O Plus Ultra do All Might contra o Nomo e o United States of Smash contra o All for One são cenas que não tem como eu descrever pra vocês. E quem viu sabe do que eu tô falando, sabe do sentimento que eu senti. Nétero, Hunter x Hunter.
Num dos momentos mais tensos do maior arco de Hunter x Hunter, bem quando dá aquela sensação de que tudo vai se perder ali, começa uma chuva. Uma chuva de meteoritos com um dragão gigante por causa, né? E no meio daquela cacetada de tiros, naquela confusão gigante, a Pitu finalmente enxerga o mais brabo dos brabos. Nétero com roupinha de treino de meia, tirando uma com a cara das formigas. Pô, vocês sabem que velho em anime precisa de uma entrada triunfal. E o Nétero mereceu a dele também. Levi, Attack on Titan. Attack on Titan faz muito bem esse sentimento de desesperança, sabe? De que parece impossível vencer. E isso estava ainda maior até esse cara aparecer. Ninguém tinha esperança nenhuma. Aí ele apareceu. Quando tudo parecia perdido, é aí que o soldado mais forte da humanidade chegou quebrando tudo. Chegou na voadora, literalmente. A primeira vez que a gente vê o Levi, já é pra dar aquela impressão de que alguém muito pica chegou. E os titãs que pareciam impossíveis de matar, né? O Levi chega matando como se não fossem nada. Manteiguinha. Alucard, Hellsing. No meio de uma das maiores, mais perigosas guerras que o mundo já viu, né, de exércitos, de monstros lutando entre si próprios lá, no meio do caos, da matança, todo mundo faz um silêncio de repente. Todo mundo ficou quietinho porque eles ouviram o som de um navio fantasma chegando. E nesse navio tava o Alucard, louco pra descer a mão na cara de otário. Quem apareceu na frente, vá, vai levar um vá. O silêncio que as maiores ameaças do mundo ficaram só de saber que era o Alucard chegando foi simplesmente épico. Roy Mustang, Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais uma cena que ninguém tinha esperança, parecia que tava todo mundo perdido ali, os mocinhos iam pra vala. Mas que bom que a gente estava errado nesse momento. No momento que o Alphonse já estava se quebrando todo e já estava praticamente chorando, depois daquele discurso de anime que aumenta ainda mais, né, a emoção dele, Mustang volta pra salvar o dia. De maneira que na hora que o Alphonse viu, ele já criou uma barreira pra se proteger, porque ele entendeu o que vinha pela frente. A luxúria sendo queimada viva numa das cenas mais épicas de Full Metal. Dio Brando, JoJo's Bizarre Adventure. Depois de uma saga gigante, né, com a galera viajando de país em país, superando a morte uma vez atrás da outra e indo atrás de qualquer pista pra matar o Dio, galera. É isso que deixou tudo melhor. Porque o mistério sobre qual era o stand do Dio foi muito bem feito, foi muito maneiro de ver. O medo do que um stand tão forte realmente poderia fazer só aumenta quando o Polnareff finalmente encontra o Dio. Porque é um poder tão sinistro que ninguém estava conseguindo entender o que era. E só fez essa entrada ser ainda mais marcante. Ichigo, Bleach. Eu ia colocar a cena do Ichigo voltando do Dangai pra bater no Aizen, também ia valer nesse vídeo, tá? Mas galera, essa cena do Ichigo salvando a Rukia também é sinistra. Isso sim é uma entrada épica. Entrada épica! Parando o poder de 1 milhão de Zanpakutos como se fosse nada, salvando o dia de forma lendária. E o Ichigo passou por tanta coisa pra salvar a Rukia, né? Parecia que nada tinha feito diferença. Até, é claro, esse momento aí onde tudo mudou. E tudo mudou mesmo, porque salvar a Rukia mudou o futuro de Bleach. E pra você que tá aí, qual outra entrada marcante faltou nessa lista? Alguma de Dragon Ball? Talvez alguma outra de Bleach que eu não coloquei aqui? Comenta, porque eu preciso saber. Vai que eu esqueci, você vai me lembrar. Você vai refrescar minha memória. Tamo junto sempre, ó. Se inscreve aqui, ativa o sininho, ó. Você já sabe, o próximo vídeo vai ser especial pra você. Um vídeo de anime que vai reunir várias cenas bacanas, um vídeo de análise bacana, então você não pode perder. Como que eu não perco, Petra? Só você deixar o sininho ativado. Você vai ser avisado, aí você vem se quiser. Conto com você com o sininho. Valeu, galera. Fui!